Para quem não te conhece, quem é o Sérgio Pires? Ora, muito bem. Eu acho que sou uma pessoa positiva, em geral, que tenta ver sempre o lado bom das coisas, pessoa simples, que gosta também do seu lugar. Gosto de ser social, gosto de estar com pessoas, mas também gosto do meu espaço. E que a música é, assim, uma parte muito importante da minha vida, mas tento também não ficar só, não viver só isso. Gosto de tudo que esteja relacionado com o mundo, seja política, seja economia, seja informática, tudo. Tento ter muitas visões de muitos outros sítios. E acho que é um bocadinho isso. Melancólico, sempre com saudades de casa, mesmo que as coisas estejam muito bem, quero sempre voltar ao meu cantinho. E sim, acho que é isso. E a segunda pergunta que eu costumo sempre fazer é onde é que nós nos conhecemos? Bem, isso é uma pergunta difícil. Bem, pessoalmente, provavelmente aqui agora. Sim. Mas, assim, nas redes sociais tenho-te visto sempre, há bastante tempo, não sei, há 5 anos ou algo assim, sempre a gente vai-se vendo, vai-se encontrando, vai-se comentando e assim. Claro. Eu tenho uma história, por acaso, engraçada. Tu não sabes, porque isto é uma história, pronto, foi minha e foi enquanto eu fui crescendo. Porque a primeira vez que eu vi o teu nome penso que foi em 2010, porque na altura tinha sido convidado para tocar pelo professor Carlos Alves no Festival de Passos Brandão. E tu também eras para ir tocar. Mas não sei porquê, já não sei porque qual foi a razão. Tu acabaste por não ir tocar e penso que foi o oboísta, o Christopher Kopitz. Mas eu lembro-me, porque eu lembro de ver, estava lá ainda a tua biografia, ia dizer que tu fazias anos no dia 1 de setembro e eu também faço anos no dia 1 de setembro. Não sabia isso, ok. Então, desde aí eu sempre fiquei, ei pá, é um clarinetista, e ele está... Pronto, então fui-te sempre acompanhando. Isso não foi relacionado com o concurso? Deve ter sido. Eu penso que foi relacionado com o concurso. Ou não, acho que foi do La Salette mesmo. Ah, ok. E eu talvez não sei... tenhas esquecido de um concerto que estás-me a lembrar agora. Eu acho que tinha 12 anos na altura, por isso é que eu penso que tenha sido em 2010. E pronto, tenho sempre essa recordação, que foi desde aí que eu soube que tu fazias anos no mesmo dia de aniversário, não no mesmo ano, e que desde aí, pronto, acompanhei sempre um bocado a tua carreira, porque, ok, era como se fosse uma referência. Tive pena de, pronto, na altura não nos encontrarmos aí, mas desde aí fui acompanhando sempre um bocadinho o teu percurso. Não sabia disso. Não tinha memória de ter falhado um concerto. Okay. Não sei se não me lembro se foi uma questão de teres, sei lá, estado doente ou assim, uma coisa qualquer. Talvez. Mas é engraçado que desde aí, ou seja, eu fiquei sempre com o teu nome marcado na cabeça e sempre, por causa, lá está, da tua data de aniversário. Então, e fala-nos um bocadinho do teu percurso musical. Como é que começaste assim no ramo da música? Não sei se sabes, eu nasci na Suíça e depois eu vim com 8 anos, a minha irmã veio com 10 e ela já tinha tido aulas de música lá na escola, na Suíça. E quando chegámos aqui, os meus pais queriam que ela continuasse com o que tinha aprendido lá, 1 ano de música ou algo assim. E chegámos aqui e a banda de Vieira do Minho tinha, uns meses antes, tinha aberto a escola para novos alunos. E até foram os meus tios que disseram aos meus pais, olha, eles podem estar interessados. E para nós também foi bom porque nós não conhecíamos ninguém aqui, gente da nossa idade, sabes? Talvez os meus primos, que também tinham estado na Suíça, também tinham vindo para cá. Primas. E foi assim, depois fomos para a escola da banda de música e começou assim. E depois aos 12 anos fui para Guimarães, estar com o professor Vitor Matos. E já agora, eu soube de uma história que tu também havia em algumas entrevistas que tu podias ter sido um grande trompetista em vez de um clarinetista. Sim, eu queria tocar trompete, de facto. Eu pedi para aí 3 vezes ou 4, quero tocar trompete. E ele disse, não, mas precisamos de clarinetes.
E foi o que me deram. E ainda bem. Ainda bem, Ainda sim, bem. ainda bem. Agora ainda bem. E sim, depois comecei a ter aulas em Guimarães e aos 14 anos já fui viver para Guimarães, passava lá, não sei, ia domingo à noite, vinha sexta à noite ou sábado. Sábado à tarde. Ou seja, eu digo sempre que eu e a minha irmã fomos filhos horríveis, porque eu basicamente vivi aqui nos Areias dos 8 aos 14, a tempo inteiro, e foi isso. E pronto, depois vivi em Guimarães. E como é que Muito foi boas assim? memórias, muito boas Como é que foi memórias. ter assim, alguma memória que tenha marcado, assim, alguma história engraçada que te recordes ainda hoje da altura em Guimarães? Epá, histórias em Guimarães há muitas. Nós tínhamos uma turma muito boa, éramos poucos, éramos 5 ao todo, no meu ano, a seguir música. Eu sei de uma vez uma história que... Eu sempre tive um bocadinho de sorte em muitas coisas assim pequenas. E uma vez eu recebi uma mensagem da, não sei, TMN, Ótimas ou qualquer coisa assim, e dizia, carrega 10 euros e habilita-te a ganhar um tablet. Eu, ok, um Samsung Galaxy, não sei o quê. Carreguei, recebi logo a mensagem, e ganhei um tablet. Eu disse à minha irmã, olha, ganhei um Samsung Galaxy, não sei o quê. E ela, ei, que carro é esse? Eu, ok, isto é um tablet. E depois aquilo, imagina, aquilo era para aí deste tamanho, e eu, sem nunca ter visto um tablet antes, eu usei aquilo como telemóvel. Eu andava na rua a falar com... O pessoal ria-se muito. E depois, a certo ponto, por aquilo não ter sido dado assim, sem nenhum trabalho para mim, nós, a certo ponto, começámos a usar aquilo como é que se chama? Como frisbee. O frisbee, nas salas de aula. E a certo ponto partimos um vidro da sala de aula. Surprise. Muito bom. Sim, mas há muitas histórias. A malta, muitos deles ainda mantêm contacto agora. Não tanto como gostaria, obviamente, mas foram muitas boas memórias lá em Guimarães. Então, depois de Guimarães, como é que foi o teu percurso? Depois em Guimarães, eu fiz um concurso, ainda estava em Guimarães no meu último ano, fiz um concurso em Itália, onde também estava no júri o François Penda, que foi o meu futuro professor. Ele disse, olha, anda a fazer audições a Basel, gostava mesmo que viesses, e basicamente foi só por isso que fiz audições, não tinha ficado cá. Que a tua ideia era ficar por cá por Portugal na altura? Eu já estava inscrito, já estava à procura de apartamento em Braga e tudo, porque eu ia continuar com o meu professor Vítor Matos. Em geral, já vais ver ao longo desta entrevista, muitas coisas aconteceram simplesmente por quase acaso, sabes? E a começar pela escolha do instrumento, não é? Exato. E ele disse-me, anda a fazer a audição, eu fiz, entrei e basicamente, isso foi em abril e eu decidi, tipo, 15 de agosto que ia para a Suíça e acho que dia 30 de agosto já estava na Suíça. Foi assim uma coisa mesmo, última da hora quase. E depois fiz lá tudo, fiz licenciatura, fiz 2 mestrados. Tens assim alguma memória também lá da altura em que tu estiveste a estudar na Suíça que te marque? Tiveste quantos anos lá na Suíça? A estudar? Sim. Fiz 7 anos de estudo, mas eu tive 3 anos a fazer a licenciatura, depois ganhei o meu trabalho, já não vivia em Basel, fui viver para Winterthur, mas continuei a estudar. Memórias, tenho no primeiro ano de ser só difícil estar fora de casa. Não foi tão difícil como poderia ser, porque eu já vivia fora. Claro, e na Suíça também. Sim, exato, já conhecia o país e tudo, mas lembro-me uma vez que foi um domingo, acordei, fui estudar e passava sempre o dia todo na escola. E depois vim e lembro, hoje não falei com ninguém, porque, não sei, era domingo, não havia pouca gente na escola, claro. A família não estava lá, e foi a primeira vez que eu tinha pensado nisso, hoje foi mesmo assim um dia sem ninguém. Eu normalmente gosto disso, agora gosto disso, mas naquela altura foi assim um bocadinho difícil. Agora, memórias engraçadas, Não tem de ser engraçado, pode ser alguma coisa que tenha marcado. Eu diria isso no primeiro ano. Agora, Basel, musicalmente, sempre foi... A classe era tão boa que
foi mesmo a tirar-te para os tubarões, sabes? Tu ouvias alguém estudar e era sempre um nível altíssimo e tu não te sentias bem se não estivesse também a estudar. Isso ajudou muito, não estar num sítio confortável para mim, que não fosse um dos melhores, mas fosse, Claro. sabes, ali o mais novinho. Então, e falando agora um bocadinho da parte da pedagogia, queria também te perguntar se tu tens assim alguma masterclass que tenhas tido enquanto aluno que tivesse marcado, pronto, por alguma coisa que um professor te tenha dito, ou até realmente gostares realmente de uma forma de ensinar, ou assim, que tenha marcado o teu percurso e a tua forma de pensar. Assim, com quem eu tive mais masterclass foi com o Alessandro Carbonara, e a primeira foi já aos 12 anos, aqui em Braga, levei uma vez. E marcou-me desde o início. Nessa altura, nessa semana, ele também fez um concerto, um recital. E marcou-me só pelo som que ele buscava, pelas nuances, por tudo. Era um mundo novo de repente. E tentei sempre depois segui-lo. Voltei a ter mais aulas aos 16, depois aos 18 fui a Roma, aos 20 também. Tentei sempre manter esse contacto e foi uma pessoa que me marcou, provavelmente a pessoa que me marcou mais, com quem eu tentava seguir o caminho dele. Agora talvez, bem, é normal que... Claro. E na altura não pensaste também em poder ir estudar com ele? Na altura em que estavas também? Até ele também recomendou ir para Basel. Ele envia muitos alunos deles para Basel porque ele não dá aulas numa universidade que te vai dar um diploma. Está bem para uma pós-graduação e muita gente faz isso. Mas ele recomenda sempre as pessoas irem para Basel. Okay. Eles também são muito amigos, François e o Alessandro, e tem essa colaboração. E quais é que são para ti assim, as principais diferenças em viver e estudar em Portugal e no estrangeiro? Quais é que foram assim, as principais coisas que te marcaram? Ou que notas, mesmo que não tenha sido contigo, mas quais é que são as principais coisas que notas assim, que há diferença? Primeiro, creio que há mais reconhecimento pelo trabalho na Suíça, mas também tem a ver com o facto de haver menos oportunidades, talvez, em Portugal. Claro. Acho que tem muito a ver com isso. E isso depois tem muitas ramificações. Penso que seria difícil para mim ter tido a motivação tem de vir mais de ti, de Claro. quereres dar mais, de querer buscar. Enquanto que talvez na Suíça as coisas estão ali à tua volta, é muito fácil teres acesso a um professor que está ali a 1 hora, Claro. que muitas pessoas têm de viajar de avião para ir tirá-las com ele, sabes? E depois, tipo, em nível de trabalho, há muitas orquestras em todo lado onde podes ir fazer onde te chamam para fazer um concerto. Há muitos festivais, seja de verão, seja de, não sei, onde te chamam para fazer um recital, muitos concursos, muitas bolsas de estudo. Eu basicamente, também nisso tive muita sorte. Eu acho, basicamente, tive a viver à minha custa até novembro, ou seja, de setembro a novembro na Suíça, e depois tive sempre ajuda de bolsas de estudo. E as bolsas são suficientes para conseguires viver lá? Isso foi suficiente. Confortavelmente? Sim. Eu teria gasto mais dinheiro se tivesse estudado aqui em Portugal, Pois. porque na Suíça, e tem um custo de vida muito maior, obviamente, na Suíça, mas isso foi... até tinha sido isso uma das razões pelo qual eu não disse logo que vou para a Suíça. Mas lembro depois da Filipa Nunes ligar aos meus pais e dizer... Eles não se conheciam, mas ela ligou-me a mim e ele disse: dá o telemóvel ao teu pai. O Sérgio tem de vir. Há muitas bolsas de estudo. Porque eles tinham estado lá e obviamente que sabiam o custo daquilo. Claro, tudo, de vida, não é? Obviamente que depois eu provavelmente não gastei tanto como eles gastavam na altura, porque eram estudante nunca gasta tanto como se estivesse a fazer lá a vida, não é? Claro. Mas sim, lembro, a Filipa teve ali um papel importante e provavelmente não sabe. Vai passar a saber. Então, e depois tu, de 2019 a 23, tu foste professor na Universidade também do Minho, com o professor Vítor Matos, e atualmente ainda és professor assistente em Basel, na classe do professor François Bendá. Tens assim alguma estratégia, algum pensamento que achas fundamental no ensino, ou seja, enquanto professor?
Bem, eu primeiro tento entender qual é o material que as pessoas estão a tocar, porque eu já experimentei, talvez nos últimos anos, desde que comecei também a ser assistente em Braga, a partir daí comecei a dar aulas mais regularmente. Porque é muito diferente conhecer alguém numa masterclass durante uma hora, diz alguma coisa, Claro. e depois não sabes como é que as coisas vão progredir ou não. Mas se houver alguém sempre, todos os meses ou a cada 2 semanas ou algo assim, tens uma ideia diferente. Tentar... talvez agora possa ser óbvio para muita gente, mas para mim não era assim tão óbvio que se eu tocasse com material muito diferente, que o que tenho que dizer é algo totalmente diferente para cada pessoa. E também perceber que as pessoas são diferentes, que pessoas mais baixas, pessoas mais altas, pessoas talvez com naturalmente mais força, e tentar também conjugar isso e tentar ser flexível e não ter só uma maneira de dizer as coisas, e tentar também ver que ter ali uma pessoa que é uma pessoa musical que tem a sua maneira de fazer as coisas e que não tem de ser só a minha maneira, não tem de ser só o que eu digo que está bem. Eu muitas vezes digo, olha, eu faria assim, se for uma coisa radicalmente mal, e aí tenho que corrigir, obviamente, mas tentar ver porque é que a pessoa está a fazer isto. E pergunto sempre, de onde é que foste buscar isto? É só sem pensar ou queres mesmo fazer isto? Tentar ter esse contacto mais... falar mais com o aluno também e perceber o outro lado. Não ser só o professor, o aluno e haver ali uma parede. E tens assim alguma história de alguma aula que tenhas dado, ou de uma masterclass foste, pronto, a algum país ou algum sítio que te tenha marcado de alguma forma? Ou seja, tens assim alguma história que, até de alguma coisa que aconteceu na aula ou não, que tenha marcado? Eu vou falar do que aconteceu no Brasil, numa masterclass. Primeiro, foi uma realidade totalmente diferente. Eu fui lá com a Orquestra da União Europeia, fomos 4 ou 5 alunos enviados da União Europeia. Fomos para dar masterclasses e tocar na orquestra deles com a NeoGibá, que é um projeto como o El Sistema, algo assim parecido. E eles, numa das aulas, ia ser numa favela, onde eles nos disseram, olha, aqui nem a polícia entra, eles deixam-nos entrar porque somos professores aqui e não há problema nenhum, é seguro para nós porque somos professores. E fomos lá dar aulas e um aluno que tinha estado lá tinha um ano antes ou 2 anos, ele tinha provavelmente 10 anos, algo assim, 8. E já tinha perdido a mãe, penso eu, e o pai tinha sido encontrado no contentor morto também, sabes? E a criança estava ali contente por estar a ter uma aula e estava a desfrutar do momento e não vias tristeza, ou seja, naquele momento não vias tristeza. E às vezes, não sei se acontece contigo ou não, mas como músico, às vezes podemos pensar, estou a ter alguma influência na vida de outra pessoa, estou a trazer algo de bom, sabes? Às vezes não é tão óbvio como se fosses um médico, sei lá, um polícia, um bombeiro. Mas esses momentos marcam. Sim. Eu percebo que isso é uma coisa que, ou seja, na parte da música, a parte da pedagogia também sempre foi uma coisa uma das áreas que eu sempre mais gostei, também um bocado por causa disso, ou seja, nós podemos ajudar uma pessoa, a evolução da pessoa e tudo, e lá está, nesse caso então é um exemplo ainda maior, portanto enquadro e percebo perfeitamente. Agora queria mudar um bocadinho para a parte da orquestra. Tu também acabaste de dizer que tinhas tocado na União Europeia e também com 18 anos já tinhas também tocado na Orquestra de Mahler, entre outras. Eu queria te perguntar como é que era um bocadinho a tua preparação na altura para estas provas, porque tu com 18 anos já tinhas ganho a maioria dessas provas assim de grandes orquestras para jovens e estavas a concorrer contra pessoas mais velhas e que já com essa idade já tinhas conseguido esses lugares. Como é que era a tua preparação assim na altura? É assim, eu tive sorte que o meu professor lá em Basel, eu já tinha começado aqui com o professor Vítor Matos a fazer audições, tinha feito 2 vezes audições para a União Europeia,
já tinha esse contacto, mas lá em Basel ele sempre nos disse: preparem audições de orquestra, preparem. Mesmo que não haja audições, estudem os excertos como se fossem estudos, quase. Como se fossem exercícios que fazes todos os dias. Pega num excerto de orquestra e muda a tonalidade e faz, não sei, o arpejo da sexta de Beethoven, muda a tonalidade e usar isso como um exercício que se torna ainda mais natural e que não tenhas medo daquele excerto, sabes? E ele sempre nos disse muito, não façam como muitos instrumentistas de corda que primeiro pensam que vão ser solistas, depois que vão tocar num quarteto de cordas e depois começam a fazer provas de orquestra, sabes? Se não resulta. Ele sempre nos disse: olha, preparem a orquestra e depois que tens isso assegurado, podes buscar outras coisas. E foi isso que fiz desde que cheguei lá com 17 anos e comecei imediatamente a tocar também para os colegas da classe. Fazíamos os downs 4, 5 e tocávamos os excertos uns para os outros. Começar sempre a preparar as coisas bastante cedo, não uma semana antes, só porque são 3 excertos, sabes? Um mês antes, se possível, já. E sim, dá mais importância aos excertos do que muitas vezes se dá. Mas achas que há assim alguma coisa em especial que, por exemplo, na Suíça ou com as pessoas que tu tiveste, achas que há alguma forma de olhar para os excertos ou alguma forma de estudar que se possa até fazer diferente de Portugal, mas que acabe por resultar mais, ou assim alguma... Assim, fazer diferente, toda a gente sabe que deve estar com o metrónomo, toda a gente sabe que tem de buscar um bom som, toda a gente sabe que a afinação tem de estar lá. Isso não seria... Penso que toda a gente sabe isso, seja em Portugal, na Suíça, seja onde for, mas creio que é só a seriedade com que se trabalha as coisas. Se sabes que vai haver uma audição ali em fevereiro, que não vou só agora, a final de janeiro, começar a estudar as coisas. Já é uma coisa que tem de ser preparada. E também pode ser isso a diferença que, por haverem mais audições lá na Suíça, Claro. Eu não posso esperar fazer uma audição e ganhar, mas tenho que ir fazendo, aprendendo e talvez também seja isso a diferença lá. Eu ia-te perguntar também como é que foi então a preparação para a prova da Orquestra Sinfónica de Londres. Lá está, tu já tinhas experiências de tocar na União Europeia, na Mahler e assim, mas pronto, queria perguntar como é que foi realmente, se isso te ajudou, ou seja, realmente já teres trabalhado muito em orquestra e feito já muitas provas, já tinhas ganho também uma outra prova antes, na Suíça. Como é que foi assim esta preparação? Outro ponto, foi quase... Eu não estava preparado para fazer a audição. Ou seja, não estava na minha ideia fazer a audição. Eu fui a Londres porque fui gravar um CD com o Michael Collins, de clarinete. Tínhamos algumas coisas em duo para gravar. E na mesma data era a audição para a LSO e eu disse, ok, já que estou lá, vou fazer a prova. Foi só por isso. E, obviamente, se vou fazer a prova, vou-me preparar. Claro. Mas se não estivesse lá, não ia fazer, porque nunca pensava que pudesse vir a acontecer, sabes? Mesmo quando fui para a Suíça estudar, a minha ideia era voltar e vir dar aulas em Portugal e estaria totalmente bem também. Por isso as coisas foram só progredindo, sabes? Como tu disseste, já tinha o meu lugar na Suíça, ganhei em 2016. Isso ajudou, obviamente, quando já tens um trabalho, não estás tão nervoso numa audição, porque já tens outra coisa assegurada, não é? E o facto de eu não querer aquela audição, sabes, não estar a pensar já há 2 anos, olha, aquela audição em Londres vai abrir, talvez também tenha ajudado, porque não estavas tão nervoso. Sim, eu estava ali, vou fazer o meu melhor, vou tocar, passei a primeira ronda, ok, a segunda ronda no dia seguinte, e depois, acho que foi no dia a seguir à noite, recebemos um e-mail que tinha ganho o trial. E sim, foi assim. Foi muito assim, casual. E como é que foi o trial? Como é que... Ou seja, foi duro estar a tanto tempo? Foi até mais ou menos... Como é que foi assim a experiência? O meu trial acabou... Bem, isto tudo foi em 2019, novembro ou dezembro de 2019.
E depois ainda fui fazer um projeto de janeiro de 2020 e depois Covid apareceu. Os trials foram todos cancelados até final de 2021, talvez, início de 2022. Bem, a razão porque não foi tão difícil para mim foi... Já tinha um trabalho, sabes? Eu queria dar o meu melhor, obviamente, queria que as pessoas gostassem do que estava ali a fazer, mas eu não ia mudar a minha maneira toda de tocar só para que as pessoas me gostassem de mim ali. Mas, em geral, toda a gente foi super agradável. Às vezes as pessoas têm a ideia que só porque uma orquestra é um nível superior, que a gente está ali, sabes, à espera que faças um erro. Não foi assim de todo, foi mesmo assim super relaxado. Só se eu fazia alguma coisa, as pessoas riam-se ou faziam o mesmo. Claro. Isso nunca foi um problema. No trial foi só mesmo como se já tivesse ganho, foi só desfrutar. Foi isso que eu tentei fazer. E estavas à espera de conseguir ficar depois com o lugar? No início, eu acho que nós fomos 8 a ganhar o trial, não sei quantos fizeram a audição, talvez 200, 300 pessoas, não sei. Ganhamos 8 e no início, não sabes, mas à medida que vai progredindo, mais gente começa a ficar de fora e tu começas a saber, ok, acho que já só somos 4 ou já só somos 2 e aí, bem, também começas a querer ainda mais. Talvez aqueles últimos 2 projetos que fiz, aí sentia mesmo que já queria claro, mesmo. Claro, já faltava tão pouco sim, depois. Sim, mas eles também nunca te dizem, na Inglaterra funciona assim, nunca te dão um feedback depois do primeiro projeto, o que é que tens de mudar. Não, tu vens, tocas e se gostarem do que fizeste, recebes um convite passado, não sei, um mês ou algo assim, para voltar. E foi assim, foi sempre. Foste recebendo convites. Sim, fui recebendo convites. Até 2023 foi quando terminou o trial, assim, em março. E como é que é a rotina de um músico de orquestra? Quais é que são assim, as principais dificuldades? Até porque tu depois estiveste para Londres, como é que foi essa gestão toda de vida? A gestão de vida. Eu mantenho o meu trabalho na Suíça ao mesmo tempo agora, por isso não é fácil. Agora eu vou só falar, enquanto estou na orquestra, numa orquestra, a gestão é tentar... Eu gosto de acordar cedo, gosto de estar 1h30, 2 horas antes do ensaio, aquecer bem, ver as palhetas, sabes? Antes do ensaio já tocar 1 hora, se for preciso, 1h30, porque depois se tens 6 horas de ensaio, não quero estar depois das 6 horas de ensaio a estudar outra vez, não é? E tenho que estudar. Nesse dia tenho que encontrar algum tempo para estudar, por isso prefiro fazer de manhã. E isso ajuda muito, porque não perdes tempo depois do ensaio, tens tempo para ir beber uma cerveja, para ir passear, para seja o que for. Mas encontrar esse espaço de estudo é sempre importante. Uma coisa difícil é, quando é assim tanto repertório, tentares... por exemplo, em Londres, muitas vezes numa semana podem haver 3 programas completos de orquestra. E aí é começar cedo, sabes? Não posso pegar só na semana anterior, pedir já tudo um mês em avanço. Saber com antecedência. Sim. Okay. E ver o que é que... Algumas coisas não é preciso estudar, porque já conheço, claro. ou são fáceis. Mas algumas coisas precisam de tempo e às vezes é preciso que as coisas... É como o vinho, sabes? É preciso estudar um mês antes, deixar, estudar outra vez, deixar e as coisas melhoram assim aos poucos. E fica mais seguro do que estar a estudar tudo 3 dias antes, sabes? E já agora, antes, queria perguntar também se tivesse assim, algum maestro que tenha marcado, mesmo agora lá em Londres, ou mesmo na Suíça, ou até na União Europeia, tens assim, algum maestro que tenha marcado ao longo do teu percurso? Recentemente, sem dúvida, o Klaus Mekela, muito novo, mas só pela... Lembro da primeira vez, até fui em Amsterdão, ele entrou no palco e só... Vês que é uma personalidade grande, sabes? Tem, não sei, é mais novo que eu, ele deve ter 27 anos, 28 anos, mas há gente com essa aura, sabes? Que entra e commands respect, como é que se diz isso? Tem o respeito da... Sim, imediatamente. E depois quando começa a trabalhar foi algo diferente, sabes?
muito preciso, sabe o que quer, sabe como mudar rápido para que resulte melhor. Sim, isso marcou-me bastante, sem dúvida. E conselhos é que darias assim a jovens músicos que estejam a preparar para provas de orquestras? É realmente começar a estudar com um mês de antecedência? É esse o truque? Sim, e mesmo que não tenha audições, estudem excertos. Eu faço isso agora, mesmo como se fossem estudos ou escalas, pegar no excerto e, se for preciso, só estudar 1 ou 2 no dia, mas pegar nisso, desmontar o excerto, não tentar tocar do início ao fim e já está, mas buscar detalhes, tentar entender o compositor um bocadinho melhor, não tocar Beethoven como se fosse, sei lá, Schumann, sabes? Encontrar a personalidade de cada excerto. E depois para depois na audição tentar não estar concentrado só na parte técnica, mas pensar musicalmente, tentar cantar, tentar mostrar a tua linha, tentar mostrar o que queres fazer com aquele excerto e não pensar, ok, aqui devia ser mais curto, sabes? Tem que ser algo natural na hora, senão vais estar ali muito nervoso. E como é que é então viver e trabalhar no estrangeiro, já que então tens de fazer, agora estás na Suíça, estás em Londres, vens cá a Portugal, e com que frequência também costumas vir cá então a Portugal também? Eu a Portugal tento vir uma vez por mês, às vezes é difícil, mas tento vir nem que sejam 3 dias. Eu disse no início que tenho saudades de casa, por isso agora gosto sempre de voltar. E bem, depois tento, não sei, passo talvez 2 semanas na Suíça, 2 semanas em Londres, ou depois, se tiver que ir à Espanha, vou ali 3 dias. mas isso eu acho que divido em média assim o tempo. 2 semanas na Suíça, 2 semanas em Londres e depois aqui em Portugal também, uns 3 dias. É difícil por vezes conciliar tudo, obviamente, mas eu tento já por exemplo, agora já tenho o calendário todo até final, quase dezembro de 2026, já todo fixado, pois já sei aqueles dias estão livres, aqueles dias tenho de manter livres para descansar. Claro. Às vezes basta um dia, muitas vezes não chega para recuperar, porque quando estás tão cansado, um dia é para dormir. Claro. Mas com viagens, com sim, todos, jet lag. Mas 2 dias já ajuda muito. Tentar deixar esses dias e escrever mesmo no calendário. Não pôr nada. Porque às vezes tu tens ali um dia e dizes alguém me chamou agora para um ensaio à noite, para fazer um trio qualquer coisa. E tu acabas por aceitar e depois, na altura, um ano antes pensas que é boa ideia, mas depois no dia vês que não devias ter feito aquilo. Por isso escrevo, deixar livre, deixar estes dias livres para férias, não fazer nada com aquilo. E estar assim organizado com bastante tempo de antecedência. Não deixar para o final. E tu nas férias estudas, não estudas? Como é que é esse processo? Eu tive um problema muito grande com isso sempre. Eu acho que até há 2 anos ou há 3 anos atrás eu não tinha parado. A única vez que tinha parado mais de uma semana foi quando, ou seja, uma semana foi quando tirei os dentes de siso e não podia tocar. Lá está, mas senão eu acho que tinha talvez 3 dias seguidos, tinha sido o máximo, desde os, não digo desde os 8, mas desde os 12, 13, porque eu tinha sempre medo de perder nem era tanto medo, mas era, a mim custava-me voltar e estar fora da forma, sabes? Aqueles primeiros dias era como estar com uma faca a fazer isto durante 2 horas. Sim, não preocupes. Mas depois comecei a fazer 3 dias, comecei a fazer 4 e comecei a perceber, olha, não é assim tão mau e até me faz bem e recupero muito mais rápido do que pensava. Sinto-me muito melhor depois e preciso também faz muita falta. Talvez nos 18, 20 não tenha notado que precisava disso, mas agora noto e faz muito bem. Ok. Aquele primeiro dia, quando me pegas, até sou melhor. O segundo dia é onde sou a pior. Eu ia perguntar se tinhas uma malinha especial para ir assim para o Japão, ou para a Indonésia, assim com clarinetes. Não. Não ponhas ideia. Então, e falar agora um bocadinho da parte solista, porque tu, em paralelo com a vida de músico de orquestra, também és frequentemente convidado para tocar a solo com grandes orquestras.
E eu ia-te perguntar se tu também te verias a fazer isso exclusivamente, uma carreira de solista. Não, eu não me via a fazer exclusivamente, ou seja, não me via a fazer nada exclusivamente. Não me consigo ver só a fazer orquestra, não me consigo ver só a dar aulas e a solo é a mesma coisa. Eu agora, quando foi? Em janeiro, final de janeiro, tive ali 3 coisas seguidas a solo. Foram bem 5 concertos, mas 3 programas. E já estava a dizer, epá, não consigo fazer isso. não é pela capacidade, porque eram obras que já tinha tocado, Copland, Mozart, e não é assim nada de novo, sabes? Mas é só... Não sei. Primeiro, gosto de voltar a casa. Gosto de ter... Depois de fazer uma coisa importante, ter mudança, sabes? Seja tocar a solo e depois ir dar aulas. Ou tocar a solo e depois ir fazer um programa de Não estás sempre na mesma rotina, sim, não é? porque depois acaba por ser também bastante solitário, sabes? Chegas, vou à Estónia, chegas à noite a um hotel que não conheces, uma cidade que não conheces, uma cidade onde nem sequer tem amigos. Lá, às vezes acontece, onde vais para um sítio e conheces bastante gente. Isto é um bocadinho diferente, mas depois no dia seguinte tens um ensaio de 1h30, estás livre. Ok, vou visitar um bocadinho a cidade, mas sabes, acaba por ser bastante monótono. E depois se fazes isso sempre, uma coisa é fazer isso durante 5 dias, mas sempre isso, não era o que eu gostava de fazer. Nós, na entrevista que fizemos também com o Vítor Fernandes, ele também disse exatamente a mesma coisa, que às vezes tu tens amigos, mas não consegues manter uma relação assim próxima com amigos, no sentido de tu não consegues ir marcar um café com alguém porque estás sempre de um lado para o outro e não tens tempo nem para descansar, e jet lag e tudo, e mesmo na altura para fazer concertos, masterclass, não tens tempo às vezes até para... Pronto, dá sempre para visitar um bocado assim, mas não, acabas por não ter às vezes pessoas e não estás com as pessoas, vou ali marcar um café com um amigo. Sim, quando são masterclasses, quando estás a dar aulas, 8 horas de aulas, 9 horas de aulas, depois do final disso não queres ir... Ou seja, podes querer, mas não tens energia para... Claro, é isso, exato. Ir, sabes, jantar. Se não tiveres de preparar um concerto ou um recital, claro. E agora falando um bocadinho da parte dos CDs. Tu já tens vários CDs em que participaste, outros teus. E eu queria perguntar se tens assim algum projeto para o futuro, ou assim alguma ideia de gravar, ou que ainda gostasse de gravar. Assim, qual é que é assim a próxima ideia de gravação? Tenho 2, só posso falar de uma, mas... Não é exclusivo. Um é exclusivo, posso dizer aqui, Okay. eu acho que vai, provavelmente ninguém sabe, mas vai ser em fevereiro do próximo ano, vai ser, porque a orquestra em Winterthur, na Suíça, onde estou, tem uma história enorme, muito importante, de convidar maestros para virem lá dirigir, compositores, comprar manuscritos, e eu quis fazer um CD relacionado com isso, de obras que têm uma conexão com a orquestra, com a instituição. E uma das pessoas, um ex-presidente da orquestra, da fundação, foi Reinhardt, para quem foi escrito estas peças de Stravinsky, História do Soldado, ele comprou o manuscrito do concerto de Mozart, está tudo lá, Max Reger, uma sonata, e quero fazer um CD com tudo isso, sabes? E também quis depois, já que eu não gosto de fazer só uma coisa, sabes, de orquestra ou só solo, quis também fazer isso. Vou fazer uma obra com piano, vou fazer uma obra a solo, vai ser o Mozart, vou fazer uma obra, as 3 peças de Stravinsky, solo. Depois de música de câmara também, História do Soldado. Tentei fazer isso, sim. Um pouco tudo, sim senhor. Falando agora um bocadinho da parte do teu método de estudo, eu queria te perguntar como é que é então assim a tua rotina de estudo e de que forma é que tens vindo a melhorá-la ao longo dos anos.
vi numa entrevista a dizer que tu não estavas normalmente mais do que 3 horas. Acredito que, pronto, que até haja alturas que queres estar mais, mas tu não... Porquê que tu achas que é importante ou porquê que não acabas por estar mais de 3 horas? Porque às vezes uma pessoa, como é que eu não estou... Às vezes aconselham estar 8 horas por dia, 10 horas por dia. O que é que tu tens assim a dizer sobre isso? Assim, o máximo que provavelmente estudei foi, talvez, 6 horas e no dia seguinte arrependi-me sempre. Por isso, porque vais estar mais cansado, no dia seguinte não vais ter tanta cabeça. Se o estudo for planeado com tempo, 3 horas chegam perfeitamente. Se não estiveres a perder tempo durante essas 3 horas. E o que é perder tempo e o que é... Perder tempo seria, se estás a trabalhar uma obra nova, estás a tocar de início ao fim, só por tocar, para tentar chegar ao fim, sem teres, se alguma coisa pequena a acontecer, tu deixas andar e dizes, isto vai melhorar com o tempo. E não, ao mesmo tempo que já estás a estudar, não estar a pensar no que estás a tocar, sabes? Não estar a pensar na linha, não estás a pensar no que queres fazer com aquela nota, mas estás só a tocar por tocar. Isso seria não estar a planear o estudo. Mas tens uma obra nova, como é que tu fazes o estudo? Como é que uma obra que tu nunca estudaste antes, como é que tu planeias assim? Eu tento nunca ouvir a obra antes, ou seja, se for um concerto de Mozart, se fosse a primeira vez, obviamente já conhecia, mas se for algo novo que não seja muito conhecido, tento não ouvir, só para não deixar influenciar, para não tentar copiar coisas, e pegar na obra, tentar passar de início a fim sim, mas abaixo do tempo, ou uma coisa que consigas fazer, talvez uma página inteira, pelo menos, sem, sabes, podes parar, mas ler devagarinho, com tempo, e sim, e não despachar as coisas, sabes, bem uma passagem difícil e não estar ali, e já está. Perder tempo, se for possível, se for necessário, e perder tempo naquela passagem, e pegar num metrónomo. O metrónomo é chatinho, mas É o melhor amigo. É o melhor amigo para preparar as coisas rápidas, pelo menos. Sim, o metrónomo sempre ajudou muito. E tens sempre, lá está, tens sempre assim motivação para estudar clarinete, ou quando não tens tanta motivação, o que é que tu fazes ou o que é que tu pensas para, tenho de estudar? Não, a motivação não está lá sempre, mas eu sou, talvez seja uma coisa de personalidade, mas, por exemplo, se eu digo amanhã vou correr, não importa o que aconteça, vou correr. Posso estar de ressaca, pode estar a chover muito, mas vou correr amanhã. Por isso, se eu digo a mim mesmo, ok, tenho que estudar, posso acordar de mau humor, sem estar motivado, mas vou estudar, sabes? E depois de ir correr, depois de estudar, sentes-te melhor, porque já está feito. Claro. E... Só depois de ressaca não sei se é melhor. Depois de ressaca talvez não. Mas sim, a motivação não vai estar lá sempre. E quem estiver à espera de ter motivação durante 20 anos, 30 anos, todos os dias, tirar o cavalinho da chuva. Agora chegamos aqui a uma parte das histórias engraçadas, que é uma nova coisa que eu introduzi aqui no podcast, em que vou pedir assim algumas histórias a amigos. Uma delas tu já me roubaste, porque tinha aqui a história do tablet, realmente. Já tinha aqui apontada. Porque quem me contou esta história... Quem te contou essa história? Quem me contou esta história disse-me que tu, não sabia se tinhas ligado para a TVI, depois foi um pacote de batatas. Ele disse que uma vez que tinhas ligado para a TVI ou assim para um canal e que tinhas ganho, mas depois não atendeste. Sim. E depois disseram, lá está a questão do, não sei se foi pacote de batatas, agora já não me lembro, mas que tu ganhaste depois o tablet. Eu não sei, eu acho que recebi mensagem, acho que foi da Vodafone ou algo assim, e disseram, carrega 16 euros, que era, para habilitar-te a ganhar. Eu quando era novo pensava que isto era sempre mentira, portanto, afinal já podia ter ganho um tablet. Mas contaram-me essa história precisamente de que serviu para ver séries, para telemóvel e essa da para TVI frisbee. tinha-me esquecido de que liguei e depois ligar-me e não atendi, esqueci dessa. Mas há coisas engraçadas. Mas tenho aqui umas outras histórias, que uma história foi a tua relação com os telemóveis. E que isto foi uma história que toda a gente com quem eu falei me contou. Não olhes para o telemóvel que está não ali.
Não foi apenas uma pessoa, mas foi muito engraçada. Qual é que é então a tua relação com telemóveis? Qual é que é o problema dos telemóveis? Pá, não sei. Eles caem-me das mãos, eu esqueço-me deles em cima do carro e depois começo a andar com o carro e ele cai ao chão e é atropelado. É mau. Podes ver o meu telemóvel ali, está em péssimo estado. Mas agora encontrei uma solução, tenho um seguro lá na Suíça e não tenho que pagar o valor total de arranjo. É assim, eu tento também não arranjar porque ele vai se estragar outra vez. Por isso tento andar com ele o máximo tempo. Mas tem de ser contra todos os riscos. Sim. Não, com isso nunca tive sorte. Não sei se te contaram a história do telemóvel que deixei mesmo em cima do carro. Mas podes contar se quiseres. Não, foi isso. Estávamos umas bombas de gasolina e eu pusei o telemóvel em cima do carro e era um novo. Ele tinha, não sei, 3 meses. E depois começámos a andar. Eu dei conta que tinha deixado o telemóvel em cima do carro. Voltámos para trás com o carro. Acho que até fui com o Francisco, o Barbosa. E pronto, estava ali todo estragado. Esse estragou-se mesmo. Também vai para o seguro. Sim, e o tablet do Frisbee, esse foi culpa minha, porque começámos a fazer Frisbee. Um computador igual, estava a escrever, ele também tinha 2, 3 meses, caiu-me ao chão. E as coisas só caem-me assim, não sei explicar. Tenho aqui uma outra, que era a última que eu tinha, porque as outras duas, pronto, já acabamos por falar. Mas que me contaram que tu tinhas um vício de, não sei se ainda tens, mas acho que se calhar depois do que aconteceu não, de balançar com a cadeira. Agora talvez é menos, talvez não, acho que é capaz. Assim, eu tento não fazer isso em orquestra, mas Mas porquê é que já não fazes em orquestra? Quem é que te contou? Não sei se sabes essa história, que eu caí num concerto, é isso? Sim. Tu sabes isso? Eu sei tudo, eu tenho informações. Sim, estávamos por acaso falei disso com um amigo meu há para aí 4, 5 dias. Que acho que foi em Sintra, não foi? Ou coisa assim, Foi em Lisboa, não sei onde. Já eu devia ter 14 anos, 15 anos, algo assim. E eram daquelas cadeiras de plástico, sabes? Por isso também não é culpa minha. Sim, isso contaram também. Contaram tudo. E foi assim num pavilhão desportivo e eu, no meio do concerto, comecei assim a balançar-me, assim, e o problema dos pavilhões esportivos é que fazem um eco enorme. Estávamos a tocar e eu comecei a fazer assim e de repente, pum, no chão e bem, toda a gente começou a rir, obviamente. Mas desde aí, eu acho que, assim, nos concertos não faço isso, já aprendi. Também é de ser grande, sabes? Às vezes as cadeiras são pequenas e tu não consegues estar assim com os pés. Por causa disso. Eu percebo. Mas pronto, tenho aqui 3 histórias engraçadas que, pronto, acho que fiz bem a minha pesquisa. Não sei como é que descobriste essa. Agora vamos falar um bocadinho da parte da ansiedade, que também é um tema que eu acho que é fundamental falar e que é importante que se torne cada vez menos tabu, principalmente na nossa área. E eu queria te perguntar se és uma pessoa que achas que lidas bem com a ansiedade e se houve assim algum momento em que sentiste mais ansioso ou desmotivado? Desmotivado? Desmotivado. Assim, em geral, eu nunca tive muitos problemas assim, em concertos De entrar em palco mesmo? Tive uma vez, foi a primeira vez que toquei numa orquestra profissional, foi lá em Basel. A primeira vez que toquei primeiro clarinete, tinha, não sei, 19 anos, algo assim. E o concerto começava com um clarinete de solo enorme, era uma peça de Bernstein, acho eu. Era só mesmo clarinete sozinho, nem tinha cordas nem nada, só clarinete. Eu lembro de estar fora, foi a única vez que me aconteceu, de estar fora de palco e a mão estava a tremer tanto que depois mesmo quando estava já sentado antes de tocar, tive de encostar a mão aqui só para poder tocar. Mas depois da primeira nota já está tudo bem, é só mesmo aqueles momentos antes. Mas foi provavelmente a única vez que estive assim mais nervoso. E não sei porque é que me aconteceu aí, não sei porque não me acontece outras vezes, mas o que me ajuda é eu tentar confiar no trabalho que fiz, sabes? De tentar não ir não preparado para alguma coisa e preparar-te bem, saberes que funcionou ontem, funcionou a semana passada, confia.
Se for preciso, arrisca menos. Se for preciso, leva as coisas um bocadinho mais lentas. Vai correr bem. Respira a fundo. Eu lembro que quando ganhei a prova lá na Suíça, na orquestra, eu passei à quarta ronda e fui o único a passar. E um dos que não passou era um colega meu. Ele veio ter comigo e ele disse: respira bem antes de cada excerto. E eu lembro que fiz isso e ajudou muito só sabes, não ter pressa para ir imediatamente para o próximo excerto, para a próxima obra que vais tocar, para o próximo andamento. Calma, respira fundo, respirar pelo nariz, também ajuda muito. Eu tento não sair da rotina antes. Eu antes costumava sair, pensava que no dia tinha de acordar cedo, pensar muito naquilo que vou fazer, mas eu agora o que faço é, não mudo nada de manhã, acordo às horas que costumo acordar, tento dormir as minhas 8 horas, que são sagradas para mim, tomar café, fazer tudo igual, até mesmo até a audição. Estou com headphones a ouvir um podcast, se for preciso, como faço sempre. Agora já tens um episódio para depois para ver. Exato. E sim, e depois, obviamente, no dia depois tento aquecer bem. Aliás, como tento fazer também quando eu ensaio, aquecer bem e chegar cedo. Tento não mudar muito a rotina, porque pelo menos isso ajuda-me a mim a ter esse balanço. Essa calma. Que não seja algo totalmente novo no dia. Isso ainda é familiar, essa parte também é. Ok. E tiveste assim algum momento da tua vida em que sentiste que tiveste de escolher entre a tua vida pessoal e profissional? Assim, eu acho que sempre que escolhes alguma coisa, deixas alguma coisa para trás, a certo ponto. Se eu vou estar para a Suíça, claro, é uma escolha também. Se eu vou agora dividir a minha vida entre Suíça e Londres, é outra escolha. É fazer o balanço, saber quando é que é demasiado, saber se queres mesmo isso, saber se vale a pena. É difícil, tens de pensar, falar com a família, falar com outra pessoa que tens contigo. Não é fácil sempre, mas por outro lado também não podes estar só, assim, se tu quiseres, se a vida pessoal é o que é mais importante para ti, muito bem, e sabes que é isso, e é o que te importa mais para ti nesse momento, muito bem. Se queres ter as duas coisas, se tens alguém contigo que entende isso, é sempre um balanço. Cada caso é um caso. Eu até agora tenho sabido gerir as coisas, mais ou menos. Em geral sim. Por isso também tento sempre ir a Portugal o máximo que posso para, sabes, para estar sempre aqui também. E sempre que posso tento, sabes, se estou na Suíça, tento ligar os meus amigos mais próximos, eles sabem quem são, e sabes, combinar um jantar, encontrar-nos, não só daqui a 3 semanas, só daqui a um mês, e não preciso de ter 10, 20 amigos, preciso daqueles 3, 4, sabes, que são próximos, que estão sempre ali, e sempre que puderes, encontrar-te com eles. Queria também perguntar, agora mais a nível também de realização pessoal e profissional, se já te sentes realizado, lá está, a nível profissional e pessoal, e se tens assim alguma coisa que tu ainda gostasses de atingir, de fazer? Bem, como viste ao longo desta entrevista, eu não esperava nada que me aconteceu, as coisas foram acontecendo, por isso eu estou eternamente grato por tudo o que me tem acontecido, e obviamente tento não estar demasiado confortável, sabes? Eu acho que vais querer sempre um bocadinho mais, e isso também te faz com que tentes melhorar sempre. Mas eu diria que se amanhã, sabes, não pudesse tocar mais, se amanhã tivesse uma lesão que não podia tocar mais, estaria contente. Já que tinha feito. Tento não pensar assim no meu dia-a-dia, porque tenho 29 anos, sabes? Ainda falta muito tempo, mas já estou muito contente e nunca esperava tudo o que aconteceu, de qualquer maneira. Isso. Mas há assim alguma coisa que tu ainda, mas gostava mesmo de conseguir fazer isto, ou de poder tocar ali, ou poder, mesmo a nível pessoal ou profissional, assim alguma coisa que pensa, É assim, há sempre
aquela orquestra com quem gostavas de tocar, aquele festival onde gostavas de ir, aquela obra que gostavas de tocar outra vez, que gostavas de gravar. Mas isso vai haver sempre isso, sabes? E se me perguntas, tens esse desejo? Sim. Sim, mas há coisas que nunca vão acontecer. Ou talvez, não sei. Se calhar, mas, o que temos visto. Exato. Não, mas tento estar contente com o que tenho, contente com tudo o que aconteceu, mas trabalhar sempre. Eu tento melhorar para mim. Já percebi que não queres dizer assim. Não. Eu tento, isso foi sempre, eu tento melhorar para mim, sabes? Ou seja, melhorar a mim mesmo. Claro. Tentar cada dia buscar algo que melhor. Claro. E as coisas depois vão acontecendo. Como tem acontecido. Exato. Outra pergunta que eu queria fazer é se tu sentes que também cá em Portugal tens a valorização que achas que também que mereces, e se tens oportunidades, vir cá tocar, convites, ou sentes também que, pronto, que outros países acabam por valorizar mais nesse aspecto? Já tive muitas conversas dessas também com outras pessoas que estão lá fora, com o Vítor, com o Carlos. É assim, eu e provavelmente esses dois, o Carlos e o Vítor também, e outros, eu estou a falar desses dois porque já falei com eles sobre isso. Acho que vamos mais vezes à Espanha, por exemplo, fazer masterclasses. Eu vou quase todos os anos, e várias vezes ao ano, à Espanha, tocar, dar masterclasses, a Itália, Suíça, e Portugal não acontece tanto, por várias razões, provavelmente, porque também há gente muito boa aqui, e também se tem que dar suporte a isso. Depois, obviamente, que não há tantas oportunidades aqui. Claro. Isso não é culpa dos músicos, não é culpa talvez parte um bocadinho dos músicos, mas minha também, podia criar eu o meu próprio festival aqui, sabes? Se há menos oportunidades aqui, e sinto-me valorizado aqui. É só o facto de há menos oportunidades. Claro. Mas é só isso. Mas gostavas de um dia poder trabalhar cá ou ter assim algum projeto teu cá em Portugal? Trabalhar assim a tempo inteiro, pelo menos na música, acho difícil. Eu voltar com isso em mente. Um projeto aqui gostava de ter, seja, já pensei muitas vezes, criar um festival de música de verão aqui no Gerês, ainda por cima. Seria algo parecido também na Suíça, porque há essa tradição desses festivais de verão e tudo isso. E estar sempre em contacto com a natureza, e aqui também podes ter isso. E sim, isso sempre quis. E creio que vai acontecer mais dia menos dia. Sim, basta ter um bocadinho mais de tempo para começar com isso. E obviamente começar devagarinho, mas gostava de fazer isso. E que outras paixões é que tens assim fora o mundo da música? Paixões. Eu sei que pronto, eu não sei se tu também a parte de correr também é uma coisa que realmente gostas de fazer, mas também sei que gostas desta parte onde nós estamos hoje, e também quero-te agradecer por isso, aqui em Costa de Gerês Village. E isto é uma coisa também que tu acabaste de fazer também por gosto, ou como é que surgiu? Outra coisa que aconteceu... Mais uma. Sim, a sério, porque assim, os meus pais sempre tiveram assim, casas de turismo, e depois eu queria comprar uma casa só de férias, mas no Algarve, e depois, e depois o meu pai viu, eu tinha-lhe falado disso, e o meu pai viu o terreno à venda. Ele ligou-me: olha, queres o terreno para ti? Ou se não quiseres, vou comprá-lo para mim. E depois eu vim ver e adorei. E decidi meter-me nisto também. E também é uma paixão, é algo totalmente diferente do clarinete, também me faz bem. Acho que sair um bocadinho desse mundo, do mundo, ter claro. algo totalmente diferente. E é algo como quero seguir também, sempre nos próximos 10, 20, 30 anos. E bem, tirando isso, sem correr,
Isso também faço também só porque me faz bem. E sinto que me faz bem, sinto que preciso, sinto que se tiveres 2, 3 semanas sem correr, o corpo começa a dar sinais de, sabes, vai ao mecânico. E não sei. Ténis gostava de jogar mais, não dá sempre. Também sou mau a jogar ténis, mas gosto de jogar. O que é que eu gosto mais? Gosto de ouvir podcasts. Se vires o meu Spotify, as horas que passo ali, sempre que estou fora, estou a ouvir alguma coisa, seja... E são sobre o quê? Qual é que é assim as áreas que tu mais... São entrevistas tudo. a pessoas? É parte, por exemplo, saúde, desporto, música? Música, não. Não, isso não consigo fazer, sabes? Terminar um ensaio e ir... E já ouvir outra vez, claro. Não, pode ser economia, pode ser política, pode ser informática, pode ser engenharia, pode ser um stand-up comedian, como é que se diz? Comedian stand-up? Sim. É comédia, comédia. Pode ser uma entrevista só, uma personalidade importante, pode ser falar sobre um livro, pode ser de tudo mesmo. E muitas vezes sobre um assunto que nunca ouvi falar, ouço um podcast de 3 horas, é algo que aprendes sempre todos os dias. Tentar aprender algo todos os dias, seria bom. Nem que seja algo pequeno. Estamos mesmo a chegar à parte final. Eu ia-te pedir, eu também costumo fazer sempre, para tu recomendares assim um livro, uma série, um filme, ou que tenhas lido, visto há pouco tempo, ou algo até que tu realmente gostes e que possas assim aconselhar aos nossos ouvintes. É assim, série, recomendo 2. Breaking Bad e Game of Thrones. Mesmo a última temporada de Game of Thrones? Não, talvez não. Acho que até chegamos ali à última, depois passamos à frente, mas... Sim, é verdade, isso é verdade. Mas pelo menos aquelas 4 primeiras temporadas estão. Não, mas é uma ótima série. Eu estou a brincar, mas... Assim. Mas Breaking Bad acho que está ali no topo. Por acaso nunca vi, tenho de ver. É muito bom. Também começa assim chatinho, mas deixa 5 ou 6 episódios e depois... Ok. Livros... Provavelmente Crime e Castigo, de Dostoiévski, ou 1984, de Orwell. São livros totalmente diferentes. Um tem quase o lado político, de perigos de totalitarismo, de censura. E o outro é, como o nome diz, Crime e Castigo. Sabes, alguém comete um crime, alguém que tem que viver com esse crime, que não sabe se deve dizer... e as repercussões que tem de tu fazeres algo mau e pensas que isso não vai ter uma influência em ti mesmo, mas tu acabas por eat yourself from the inside, sabes? Começas a degradar-te só por dentro. É muito interessante. Um mais político, talvez, ou outro mais psicológico. Sim. E filmes... Não tens de dizer um de cada, já deste alguns exemplos. Avatar, porque não? Tem imagens bonitas. É verdade. Ok, perguntas rápidas. Não sei se já tiveste Com uma palavra ou não é preciso? É assim, pode ser mais que uma palavra. O importante que ninguém faz é responder rápido. Portanto, eu não te vou julgar. Isso ninguém faz. mas não devia ter dito que ninguém faz. Mas o objetivo não tem de ser... Às vezes são respostas isto ou isto, pronto, tem que escolher uma. Mas às vezes, se tiveres de pensar sobre uma coisa, não tem de ser o mais importante, mas é a primeira coisa que te vier à cabeça, ok? Não tem de ser aquilo, mas... Ok, a primeira coisa que te apareceu. Ok. Então a primeira é, qual é que é a área que gostas mais? Orquestra, ensino, música de câmara ou solista? Orquestra. Esta eu quero ver, eu não percebi muito bem, esta foi-me pedida para perguntar. Oh, meu Deus. Salada com ou sem uvas? Com. Acho que sem quem te perguntou. Ok. João Cardoso? Não posso dizer. Qual é que é o teu excerto de orquestra favorito? Rachmaninoff, segunda sinfonia. Incrível. Também é o meu. Nunca mais ver o Senhor dos Anéis ou nunca mais comer francesinhas na taberna belga?
Nunca mais comer francesinhas. Vou a outro lado qualquer. Ok. Também na Bélgica, por isso digo vou a outro restaurante. Está bem. Podia ter posto só não comer francinhas, bolas. Preferias ter uma carreira a tocar, trompete ou clarinete baixo? É assim, o meu nível em clarinete baixo é tão mau, eu acho que faria melhor em trompete, sinceramente. Trompete. Qual é que é a tua comida favorita? A primeira que apareceu. Não tem de ser às vezes a favorita. Epá, foi massa gratinada, mas eu acho que não é isso. Não sei, um bom risoto de cogumelos. Um lugar favorito? País? Lugar. O Lugar. país, o lugar, que quiseres. Jerez. Jerez. Pá, com esta vista é impossível não dizer Jerez. Um professor que mais te marcou, pode ser de clarinete, de música, de outra coisa qualquer, em geral, o que quiseres. François Penda. Ok. Que outra profissão é que terias? Epá, isso é difícil, vai ser rápido, não sei. Tanta coisa, gostava de ser mesmo muita coisa, não sei. Eu acho que sou bom a argumentar, por isso digo advogado ou algo assim. Ok. Mas não sei se gostava de ser na minha vida inteira isso. Quando pensas em ansiedade, qual é que é a primeira coisa que te vem à cabeça? Epá, algo frio, não sei. Ok. Não sei. Ok. Uma pessoa que tenha marcado? Os meus pais. Ok. E por último, qual é que é o teu maior sonho? Continuar. Eu estou tão contente com tudo que já aconteceu dentro disso. O meu maior sonho é que tenha sempre a minha família comigo, que tenham saúde. É isso. Sérgio, muito obrigado. Obrigado. Por me receberes aqui e por esta entrevista espetacular. Obrigado, eu. Espero que tenhas gostado. Foi bom.